Eu estive recentemente na Angola, a gente fez a tardezinha lá, foi sensacional, emocionante pra caramba poder levar o samba de volta pra casa, né? A Angola tem um papel muito importante na história cultural do nosso país. O pagode é também uma música de matriz africana. O pagode conseguiu entrar no rádio, conseguiu entrar na televisão e conseguiu ter toda essa visibilidade que tem, mas ele continua sendo algo África. Todo momento a gente bebe nessa fonte. O Ijexá, por exemplo, de Clareou em Três Graças, é uma vitória muito grande. Você poder ligar a novela das 9 e ela começa com o Ijexá. Temos artistas que têm músicas que são praticamente orações, né? Oiá, por exemplo, que é uma música que faz parte do nosso repertório da tardezinha, é uma oração. Ogum, do Zeca Pagodinho, você canta ela numa roda de samba, é uma oração. A gente tem alguns marcos, né, na história do pagode, né? O cacique, a invenção do repique de mão, o pagode de São Paulo, anos 90. Você vê o teu trabalho como marco do pagode, de alguma forma? Eu faço parte de um gênero que é muito rico. Isso fica claro quando você sai sábado à tarde e vê um grupo de pagode tocando numa feijoada. Quando você vê movimentos de pagode acontecendo pelo Brasil todo. Porque é uma música muito tradicional do nosso povo brasileiro, né? E eu me sinto honrado, cara, de poder fazer parte, faço de tudo para contribuir da melhor maneira possível. A tardezinha, que o ano passado, né, a gente acabou se tornando mais uma vez a maior turnê da história da música brasileira, é algo que me deixa muito orgulhoso por ser pagode. Uma música que enfrenta muita coisa para poder chegar onde chegou. Existem pré-conceitos e eu acho que o pagode entra nisso. Não só o pagode, mas o funk entra nisso, o rap entra nisso. E o samba conseguiu vencer isso de uma maneira muito bonita. A gente sabe da história do samba e de como o samba sofreu preconceito, principalmente no início do samba e no início da história do nosso país, de ser considerado vadiagem durante um tempo. Então ver o samba, de onde o samba veio, e isso não tem como desatrelar da raça negra, de tudo que a raça negra passou no nosso país, a gente sabe como a gente chegou até aqui. E outra coisa muito nobre do samba é que o samba não tem preconceito. Ele recebe todo mundo. A roda de samba, ela tá sempre de braços abertos. É muito difícil alguém te rejeitar no samba. O samba, ele é um lugar de celebração, é um lugar de alegria, é um lugar leve, é um lugar positivo. Eu sou suspeito pra falar, mas eu sou apaixonado. O que a roda de samba proporciona, cara, é muito difícil explicar, assim, o que passa no coração de alguém que participa de uma roda de samba, de escutar aquele batuque, das letras lindas. O samba fala de política, de sociedade, o samba fala de amor, o samba fala de amizade. O samba fala de tudo, cara. Como é que surgiu a ideia de fazer o Ben Black? Cara, o Ben Black é um álbum que eu tinha há muito tempo vontade. Eu gosto de me planejar na antecedência, assim, eu sou muito sonhador, né? E o Ben Black é um sonho que eu tinha de deixar mais explícito, na verdade, essa mistura que eu sempre gostei de fazer do meu samba com a música preta do mundo. Me diz como é que faz pra ter um sorriso lindo desses lá em casa. Sendo que o samba é a música preta do brasileira. Sandra de Sá, Tim Maia, Cassiano, Valmir Borges, que é um dos convidados desse álbum. É uma música muito rica e que me formou musicalmente muito antes de eu imaginar ser cantor, e que eu pesquisando e vendo histórias e ouvindo histórias, principalmente do Péricles, né, na época do Exalta, a gente conversava muito nesse sentido. Eu tinha uma vontade muito grande de viver esse tempo dos bailes. Eu acho que era um momento muito importante, não só da música preta brasileira, mas do negro no Brasil, assim, de autoafirmação, de demonstração de poder, de beleza. Eu queria trazer isso para os tempos de agora, eu queria fazer um baile do meu jeito. Óbvio que não vai ser do jeito que era antes, porque é outro tempo, é outra vivência, eu não tive a vivência dos bailes. E a escolha do Clube Homes foi muito acertada, porque a gente queria realmente que fosse num lugar onde já tivesse essa tradição de baile.
O álbum ele é inteiro de balanço. E o Valmir é um craque no balanço. A primeira pessoa que eu falei foi ele. Falei, Valmir, eu vou fazer um álbum de balanço, eu preciso da sua ajuda. Preciso que você toque, preciso que você cante, eu preciso que você me ajude na curadoria do repertório, eu preciso de música sua, eu preciso de você. Eu acordei bem porque eu tenho Valmir Borges ao meu lado. Obrigado, Thiaguinho! A primeira vez que o sol brilhou na terra. Prateado é figura fundamental também nesse álbum. O Prata, ele participa de todo esse movimento, né? Que eu me espelhei para fazer o Bem Black, desses bailes. O Prata frequentou esses bailes. E depois o Prata ajuda a construir esse movimento do pagode. E hoje eu tenho a felicidade de ter ele na minha banda e como diretor musical e tocando junto e compondo junto. Quem estiver ouvindo o álbum, todos os arranjos de metais do álbum são do Prateado, escrito por Prata. Tem músicas do Prata, então assim, o Prata é um gigante. Meus pais encontraram o Exalta no ano de 2000. Falaram pra eles, né, meu filho canta, tem um sonho de ser cantor também, mas nós somos lá do Mato Grosso do Sul, a gente não conhece ninguém e tal. O Pericão, com esse coração dele generoso, deu o telefone do escritório do Prateado. Na época a gente não tinha o dinheiro pra pagar um álbum. E aí eu falei pro meu pai na época, eu falei, pô pai, vende a casa, cara. Vende a casa que eu te prometo que que eu vou fazer de tudo pra te retribuir. Óbvio que meu pai não vendeu, graças a Deus. Mas Deus deu um outro jeito da gente se juntar. 2 anos depois dessa conversa que meu pai teve com o Péricles ali, sem eles se conhecerem, eu entrei no Fama, passou um tempo, o Exalta me convidou para participar. E quando eu entro no Exalta, o Prateado é o produtor e aí começa a nossa história. Então acho que já estava tudo escrito, eu já sentia que eu precisava me juntar com o Prata nessa vida. São Paulo foi quem me ensinou muito sobre negritude. E eu cresci no Mato Grosso do Sul, tinha pouquíssimos amigos negros. A vivência que eu tinha com negros na minha vida era a minha família. Quando eu vim pra cá, pra São Paulo, principalmente depois que eu entrei no Exalta, que eu conheço o Péricles, que eu conheço o Rodriguinho, que é outro cara que me ajudou muito também nesse sentido de abrir minha mente musical. Eu fui influenciado pelos meus ídolos em várias maneiras, né? De corte de cabelo, de jeito de se vestir, de autoestima. E ao longo da minha carreira eu escuto muita gente, principalmente os jovens da minha idade, hoje, falando que eu ajudei na autoestima deles de alguma forma. E naquela época eu nem sabia que estava fazendo isso, eu só estava querendo ser eu. E querendo mostrar para o mundo o quanto eu me orgulhava de ser quem eu sou e de onde eu vim. Eu quero também deixar esse legado para essas crianças de autoestima, de beleza, de potência que a música negra tem, de contribuição que a música negra tem para a nossa arte do país. E aí, cara, eu tive a ideia de chamar alguns artistas que são contemporâneos a mim, outros, a Sandra Sá, no caso, que é oráculo, assim, de tudo que a gente está fazendo e que é a grande homenageada do álbum. Ela faz a abertura do álbum. Bem Black, celebrando a força do nosso som. Viva a nossa música preta brasileira. Viva a Sandra Sá. Vamos celebrar. Vou chegar. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu gostaria de ser para os artistas mais novos o que a Sandra é para mim, de acolhimento, tratar com respeito quem tá chegando. Convidei Sampa Crio, que assim, ajudou muito, principalmente a galera da minha geração, a falar de amor e a entender o amor e a ser mais sensível através do rap, que é bem black. Negrali, que é outra potência e que também cabe em todos esses requisitos que eu falei, da autoestima, de ajudar na autoestima, de ajudar na potência. Perdi, mas ganhei muito mais. Gabi, que representa a nova geração, que eu até falo no álbum que ela é legado do meu som, porque cresceu ouvindo eu e o pai dele, que o pai dele é o Rodriguinho e o tio é o Amsterdã, que são 2 parceiraços meus de música ao longo desses 24 anos, que me ajudaram a construir minha carreira. É muito difícil fazer essa distinção, né, de quando eu comecei a cantar. A gente começa sem perceber, né? Minha mãe canta também, então eu sempre tive esse contato com a música muito forte por ela, principalmente na igreja. Desde o meu primeiro álbum solo, do Ousadia e Alegria, de 2012,
Eu participo de todos os processos, de escolher o arranjo, eu participo da mixagem, a escolha do repertório é totalmente minha. Eu sempre gosto de entrar com a ideia pronta, sabe? Eu não gosto de fazer algo solto, uma música solta. Eu gosto de ter um conceito, de ter uma ideia, de contar uma história. É natural você querer saber mais sobre o processo, não só sobre o palco. E geralmente a gente começa muito cedo, então a gente também não tem esse interesse pela outra parte mais burocrática da música. Mas com o tempo você vai percebendo que você precisa entender do seu negócio, principalmente depois que eu saí do grupo, que no grupo existiam pessoas que tomavam conta dessa outra parte e eu não precisava me preocupar com isso. Até 2016, que é quando eu realmente abro o meu escritório, que é esse escritório, e que aí começo de fato a participar de decisões mais importantes. Óbvio que isso toma um tempo maior, mas é inevitável, assim. Eu me sinto muito mais tranquilo hoje, muito mais confiante, muito mais seguro em relação a tudo da minha carreira. Muitas vezes eu vivi coisas que pessoas decidiram por mim, né? E que às vezes você vai no flow da coisa. Mas hoje não, hoje eu participo de todas as decisões, amo delegar, acho que cada um, se eu escolhi cada um para fazer sua função, acho que cada um tem que ter sua liberdade, mas eu participo de todos os grupos do WhatsApp. E a última, Neymar vai ou não vai pra Copa? Se Deus quiser, né? Eu, enquanto amigo e enquanto torcedor, fico na torcida porque é um talento gigantesco. Acho que seria lindo ele coroar essa carreira dele, que eu tenho a felicidade de acompanhar de perto, com não só uma participação, mas com um título na Copa do Mundo. E se tiver o título de Copa do Mundo, ele já prometeu que vai ter Tardezinha. Então, acho que nós temos muitos e muitos motivos para que o Brasil seja hexa. Tardezinha mais esperada do ano. Beleza. Não, só vai ter Tardezinha esse ano se o Brasil for hexa. Se o Brasil não for hexa, não vai ter Tardezinha esse ano. Promessa é dívida. Vamos nessa.